escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós. Pai, te peço, santifique-os na verdade da palavra. Eles não pertencem a este mundo, mas que nele fiquem sem o mal.
Estarei com eles, eles viverão em mim. Olá, irmãos, um ótimo fim de semana a todos. Estamos de volta para mais uma aula da nossa escola dominical virtual. Nesse fim de semana nós vamos continuar estudando a oração chamada oração sacerdotal de Cristo, que é o encerramento dessa conversa que ele está tendo com os discípulos no cenáculo, antes de ser traído, e julgado, morto na cruz. Então, antes de iniciarmos, vou fazer uma oração, pedindo a condução de Deus. Depois vamos ler o texto novamente, porque a parte mais importante, no fim das contas, é a gente ouvir o próprio texto, para depois a gente poder fazer alguns comentários. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um fim de semana, mais uma ocasião em que a Tua igreja pode estudar a Tua palavra, mesmo ainda mediados por essa tecnologia, pelo vídeo, mas mesmo assim o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado a Tua igreja, tem nos mantido atentos ao Teu ensino, à Tua palavra. Nós te pedimos que mais uma vez seja dessa forma, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine, nos oriente, Pai, no caminhar pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, que seja um tempo realmente do derramar da Tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, então. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Você acompanha na sua Bíblia. Vamos ler o capítulo 17 do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 26. Diz assim: Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amém. É um texto um pouco longo e nós já tínhamos lido na semana passada, mas é uma oração e a gente precisa, quando lê o texto, lê-lo na sua completude, para que a gente possa entender qual o caminho do que Jesus está falando, que a gente não pegue apenas frases picadas, não é? Então, na semana passada, nós falamos sobre uma proposta de uma divisão dessa oração, para que a gente pudesse entender melhor, depois de ter lido inteira e compreender tudo o que Jesus está dizendo inteiramente, a gente pode dividir para pensar melhor sobre esse texto. Então, a divisão que eu falei na semana passada era a seguinte: do verso 1 até o versículo 5, Jesus está falando de si mesmo e está dizendo para o Pai que ele está concluindo a sua missão. Então, aquele período de tempo do ministério, né, em que Jesus está ensinando, formando seus discípulos, fazendo muitas curas, dando testemunho do Pai na terra, está se encerrando. É o último momento esse, né? Do verso 6 ao verso 19, Jesus ora pelos seus discípulos, especificamente por aqueles discípulos, né? Aqueles discípulos que estão na sala com ele, lembrando que naquele momento havia Jesus e 11 discípulos, Judas já saiu alguns capítulos antes. E do verso 20 ao 26, Jesus amplia essa oração para todos aqueles que crerão nele. Então, pela igreja toda. Então, tendo em vista essa divisão do texto, hoje nós vamos entrar no verso 6, que é a segunda parte, né? Iniciando a segunda parte. E eu gostaria de chamar a atenção por essa relação que Jesus faz ali no verso 6, começa a fazer no verso 6 e vai fazer até o final do texto, quando fala daqueles que tu me deste. Então, minha oração é por aqueles que me deste. Eu revelei teu nome àqueles que me deste. Eles pertencem a ti. No próprio versículo 6 ele diz: eles sempre foram teus. Né? Eu quero chamar a atenção porque Jesus está falando que a missão dele, né, esse tempo da missão dele, é de revelar o Pai a estes discípulos, a estas pessoas especificamente. Tá? Então, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Essa era a missão que ele está concluindo, revelar o Pai. Tá? Ele é Deus conosco, então é a manifestação de Deus com os seus discípulos. E o critério para saber quem são os discípulos está no próprio versículo 6, está ali. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Então, eles creram e obedeceram, né? A essa palavra que Deus passou através de Jesus. E esse texto todo nos dá uma segurança, porque ao mesmo tempo em que nós vemos que o critério é obedecer, mas essa obediência vem depois de outra coisa, que é o fato de que Deus Pai nos deu, ou deu seus discípulos, a Jesus. Então, isso nos passa uma segurança absoluta, porque nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos somente a quem é o mais poderoso, o Todo-Poderoso, né? Então, não existe, é uma daquelas questões básicas da nossa crença, que não existe como nós nos perdermos. Apesar de nós, se fosse pensar pelo ser humano em si, por mim, por você, sim, nós poderíamos nos perder. Essa é a nossa tendência, nós estávamos mortos. Nós já falamos sobre isso em outros textos, né? Nós estamos mortos, nós não temos condições de ir a Deus. Então, sim, se depender de mim e de você, nós podemos nos perder.
Mas o que Jesus está dizendo nessa oração é que os discípulos de Jesus pertencem a Deus. Se pertencem a Deus, se são de Deus, Deus não abre mão do que é dele. Deus não abre mão da sua glória, Deus não abre mão do louvor que ele merece, Deus não abre mão da soberania que ele tem sobre todas as coisas, Deus não abre mão não abre mão daqueles que são dele. Né? Então, é impossível nos perdermos. Por isso, Jesus disse, eu recebi aqueles que são teus. Eles sempre foram teus, ali no versículo 6. A minha oração, daí já no versículo 9, não é por este mundo como um todo, né? Nesse momento ele não está orando pelo mundo como um todo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Eles pertencem ao Pai. Né? Os discípulos pertencem ao Pai. E daí Jesus pede que o Pai os proteja, no verso 12. Tá ali. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse versículo. Mas Jesus nos protegeu, ou protegeu os discípulos enquanto esteve aqui, com o poder do Pai. Então, Jesus sempre, os relatos ali nos evangelhos, estava sempre orando pelos discípulos, estava sempre orientando os discípulos, e ele salva os discípulos. Inclusive, por exemplo, quando de situações muito peculiares e muito físicas mesmo, né? Quando Pedro anda sobre o mar para encontrar Jesus, né? E começa a se afundar, ele afundaria e morreria. Então, Jesus, por ser Deus, né, no nome do Pai, ele resgata Pedro. E isso ele faz com todos os discípulos, né? Quando os chama para os seguirem e tudo mais. E no verso 11, há uma outra expressão que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente. Diz assim, agora deixa este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome. Para quê? Para que Deus vai proteger os discípulos? Para que estejam unidos, assim como nós estamos. Então, duas coisas aí que nós vamos explorar até o fim desse texto. Uma é essa coisa de que nós pertencemos, os discípulos, né, pertencem ao Pai. E a outra coisa é que nós somos protegidos para sermos unidos, para estarmos unidos. Isso é algo que vai passar por todo o restante desse texto. Tá? Gostaria de fazer dois parênteses, dois intervalos, e depois a gente volta à sequência do texto. A primeira nota, o primeiro parêntese que eu quero falar é sobre Judas Iscariotes. Está ali no versículo 12 que nós começamos a ler. Diz assim, eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Jesus está falando de Judas Iscariotes, um dos 12, daqueles 12 mais próximos de Jesus, né, os que a gente chama os apóstolos de Cristo. Judas era um desses 12, mas alguns capítulos antes, talvez algumas horas antes, naquela noite, havia saído para trair Jesus, e logo na sequência é ele que vai fazer esse movimento, né, de entregar Jesus àqueles que o querem matar. Então, uma coisa que nós temos que estar atentos é que o que Jesus está dizendo é que Judas não é um daqueles que pertenciam ao Pai e foram entregues a Jesus. Judas, por mais que estivesse entre os 12, não era um discípulo de Jesus verdadeiramente. Então, Judas não é um exemplo de um cristão, de alguém que se converteu, de um salvo que deserda, que cai da fé, que perde a salvação. Judas não é um exemplo disso. Judas é alguém que nunca se converteu. Judas é alguém que não pertencia ao Pai. Ele estava naqueles 12 para que se cumprisse as Escrituras. E Jesus sabia disso desde o início. Jesus não foi pego de surpresa pela traição de Judas. Pelo contrário, Jesus sabia desde o início que era Judas que o trairia. Então, a gente pode... isso fica evidente no Evangelho de João, em alguns trechos. Eu vou chamar a atenção de alguns versículos para vocês, tá? Trechos pelos quais a gente já passou nessa escola dominical, mas que a gente não explorou naquele momento,
que agora é importante a gente voltar. Então, vamos ali no capítulo 6 de João, tá? Vou fazer isso rapidinho, a gente passa rapidinho, para voltar ao texto base ali, tá? Capítulo 6, versículo 64. Vou ler rapidamente. Alguns de vocês não creem em mim. Jesus falando para muitos dos seus discípulos, como diz no versículo 60. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Desde o princípio Jesus sabia. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Olha só, a mesma relação que ele está usando lá no capítulo 17, tá? Isso já no capítulo 6. Neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Ou seja, não eram discípulos verdadeiros. Não criam nele. Tá? Então Jesus se voltou para os 12, aí é para aquele grupo mais restrito mesmo, e perguntou, vocês também vão embora? Nós chamamos a atenção, quando estudamos esse texto, para a resposta de Simão Pedro. Simão Pedro, no versículo 68, responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. E aí, olha a resposta de Jesus no verso 70. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Então Jesus, desde o início, sabia que Judas não cria em Cristo. No capítulo 13, outro texto que a gente passou já nessa escola dominical, há não muito tempo, né? Já é no cenáculo, no verso 10, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, tem aquele diálogo com Pedro, Jesus responde, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso a que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Então, no início daquela noite, Judas ainda está ali, mas Jesus sabe que Judas não foi purificado. Né? Jesus não havia sido limpo, não havia sido salvo. E no mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, no verso 18, ele diz, quando ele começa a falar sobre Judas, né? Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Então, Jesus sabia. Ele conhecia os escolhidos. Então, Judas não era um dos escolhidos. Tá? E, finalmente, um texto que a gente ainda não passou, que é logo na sequência, capítulo 18, versículo 9, que diz o seguinte. Já lhes disse... no versículo 9. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Ele não perdeu nenhum dos que Deus deu. Simplesmente porque Judas não era um dos que Deus deu. Tá? Nós vamos voltar a isso na semana que vem. Judas Iscariotes foi um incrédulo, então ele não era crente, que fingiu ser salvo, nunca enganou Jesus Cristo e no fim foi desmascarado. Tá? Esse é Judas Iscariotes. A segunda nota sobre a qual eu quero falar é sobre o versículo 10 do capítulo 17. Nós estamos ainda no capítulo 17, na oração de Jesus. É uma expressão que me chama muito a atenção e por isso eu gostaria de fazer esse parênteses. No verso 10, Jesus diz assim, tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Me chama muita atenção. É uma frase muito surpreendente, na minha impressão. Porque nós, os crentes, e mesmo aqueles 11 discípulos, que em nada eram melhores do que nós, mas eles tiveram esse privilégio de viverem junto com Cristo, inclusive de morrerem por Cristo, eles, como não eram melhores do que nós, eles não têm a capacidade de glorificar Deus. Né? Mas Jesus está dizendo que Jesus é glorificado neles, nos discípulos. Se nós fazemos um exame minimamente honesto da nossa própria vida, da nossa própria consciência, nós vamos perceber que nós ou destruímos, ou pelo menos sujamos muito tudo aquilo em que nós tocamos. Tudo que nós fazemos
está permeado pelo pecado, por mais que nós façamos com o intento de adorar a Deus, com o intento de louvar a Deus, com o intento de dar testemunho, porque nós somos cheios de pecado. Então, o nosso pecado acaba sujando tudo aquilo que a gente faz. O teu ministério na igreja, a tua relação com a esposa, com o marido, com os filhos, sempre está maculado pelo pecado. Esses 11 discípulos também eram assim. Então, como Jesus diz que Jesus é glorificado através deles? Né? Então, é algo que nós vamos ver na sequência desse texto, né? Mas lá no final, Jesus vai falar um pouco disso, como que nós glorificamos. E o que significa glorificar? Significa mostrar a glória, refletir a glória de Jesus. Tá? Como nós fazemos isso? Então, é um parênteses, mas para a gente dar a sequência do texto e a gente estar atento a esse aspecto. Tá? Então, voltando ao texto. Falando agora, nós estamos ali por volta do versículo 9 até o versículo 15. Então, Jesus pede algumas coisas ao Pai. Ele está falando nessa segunda parte sobre os discípulos, aqueles 11 especificamente, né? Então, Jesus pede algumas coisas. A principal é que Jesus pede que o Pai proteja os discípulos do maligno. Em algumas traduções está do mal, tá? Mas quando a gente vai olhar as traduções ali, a impressão que a gente tem é que a melhor tradução é mesmo maligno no sentido de ser alguém. Não ser só o mal genérico, né? Mas ser alguém. Satanás mesmo. Tá? Ele não está falando de qualquer coisa ruim. Protege-os de sofrerem acidentes. Protege-os de ficarem doentes. Protege-os da perseguição. Protege-os das pessoas que falam mal deles. Não, Jesus não está falando sobre essas coisas. Até porque ele vem falando durante todo esse discurso de que não tem como fugir disso mesmo. O mundo nos odeia. O mundo odeia os discípulos de Cristo. O mundo odeia Cristo, né? Jesus está falando, está pedindo ao Pai que nos proteja do maligno, de Satanás. E ele continua fazendo isso. Tá? Romanos, capítulo 8. Paulo está falando sobre Jesus Cristo. No verso 34 do capítulo 8, quando ele fala lá, quem nos separará do amor de Cristo, né? Que nós cantamos, ele fala isso no versículo 35, mas lá no versículo 34 está assim, ó, quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele continua orando por nós, nesse sentido, né? Intercedendo diante do Pai por nós, para que Deus nos proteja do maligno. E do que ele está falando? Da acusação do maligno. Porque o maligno, Satanás, é o acusador. É um mentiroso, e é acusador. Então ele está diante de Deus, Satanás fica diante de Deus nos acusando. Mas Jesus diz, o que ele está falando pode até ser verdade. Só que o meu sangue resgatou, o meu sangue já pagou este pecado. Então Jesus está lá intercedendo por nós, diante do Pai, contra o maligno, nos protegendo do maligno, né? E é isso que Jesus pede a Deus, Pai, que nos proteja do inimigo, do nosso inimigo. E ele é o pai da mentira e é o príncipe deste mundo. Então ele é o príncipe deste mundo no sentido do sistema, né? Esse sistema que a gente fala, o Leandro enfatizou bastante isso nas outras aulas, esse sistema que se opõe a Deus, que nega Deus. Tá? E aí a opção, a gente não ser deste mundo, ou não ser levado pelo maligno, é o que Jesus fala no verso 17 e no verso 19. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Esse é o 17. No 19, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Em algumas versões, santificados na verdade. Né? Tanto consagrar quanto santificar tem a ver com separar, com diferenciar. Né? Então, a verdade tem esse efeito. Se o mundo é o sistema que nega e se opõe a Deus, Jesus pede que seus discípulos sejam o contrário. O que é o contrário? Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Lembra de Provérbios? Provérbios, capítulo 3, verso 6. Abro rapidinho aqui para a gente ler o versículo inteiro.
Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Em tudo o que fizer. Então, em tudo que você fizer, você reconhece a vontade de Deus. Você reconhece o caminho que Deus está te mostrando. Então, tem a ver com reconhecer Deus em todos os caminhos que você percorrer. Né? E isto ocorre, como que a gente reconhece Deus? Ocorre pela verdade. Quem é a verdade? Jesus acabou de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é o que Deus diz. Por que Jesus é a verdade? Porque Jesus é quem está dizendo o que Deus diz. Né? Então, Jesus é a própria encarnação da palavra de Deus. Isso é a mensagem que está permeando o Evangelho de João. Né? Hoje, para nós, a verdade é a revelação de Deus que está escrita nesse livro. Tá? Que é onde estão as palavras do próprio Jesus. Onde tem a descrição de quem Jesus é, de que Jesus fez, do que Jesus orou, por exemplo. Isso é a verdade. Então, como nós nos santificamos, como nós nos separamos desse sistema que se opõe a Deus? Pela verdade. Tá? E Jesus enfatiza isso, inclusive, nessa oração, quando fala lá no verso 8, por exemplo. Eu lhes transmiti a mensagem que me deste. A mensagem é a palavra que Deus deu. No verso 14, também, tá lá, eu lhes dei tua palavra. A palavra que Deus enviou e Jesus repassa para nós. Tá? E vamos para a última parte, então, para encerrar este capítulo. A partir do versículo 20, né? Quando Jesus amplia essa oração, para não falar apenas daqueles 11 discípulos e incluir toda a igreja. Que ele fala, não apenas por estes, mas por todos que crerão. Isso inclui eu e você. Né? Aquele que crê que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Filho do Pai, como é o objetivo do Evangelho de João. Então, Jesus nos inclui nessa oração. Tá? E ele pede uma coisa bastante simples. Se a gente for pensar para estudar, é uma coisa muito simples. Que todos eles sejam um. Né? Isso está lá no versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam um. E o modelo, como nós somos um, como tu estás em mim e eu estou em ti, Pai. No sentido de que o modelo da nossa união como cristãos é a unidade da Trindade. Do próprio Pai com o Filho e do Espírito Santo que se manifesta. Então, esse modelo é um modelo perfeito, claro, da união. E Paulo explora isso, Pedro explora isso nas suas cartas, que tem a ver com essa manifestação do amor. Verso 26. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim, que é o que garante essa união entre o Pai e o Filho, é o amor. Teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Então, quem garante, quem produz essa união é o amor de Deus por nós, que se manifesta entre nós. Né? E o para quê? Que é fundamental aí, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá? Esse é um versículo importantíssimo como conclusão dessa oração. Lá no versículo 21, né? Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como nós glorificamos? Lembra da pergunta que eu fiz lá no versículo 10? Como nós glorificamos Jesus? Como Jesus Cristo é glorificado através da sua igreja? Porque a igreja, apesar de Jesus não estar usando essa palavra aqui, a igreja é a reunião desses que creram. Tá? Ao redor de todo mundo. Então, como Jesus Cristo é glorificado pela igreja? O amor dos crentes por ele, ali no versículo 26, né? A unidade perfeita, que está no versículo 23, que eles experimentem unidade perfeita, e o testemunho
para que o mundo creia, saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amaste. Então, esse amor manifesto por Deus através de Jesus para as nossas vidas, se manifestando entre nós na forma dessa união perfeita. É óbvio que a gente não alcança essa união perfeita. Nada que é perfeito, porque a gente macula todo com o nosso pecado. Mas esta união que Deus está construindo na sua igreja e que vai se manifestar plenamente na eternidade, mas o testemunho dessa união, desse amor e tudo que o amor desencadeia, né? Cuidado, a proteção, a exortação, tudo isso que desencadeia é o testemunho para o mundo de que Deus nos ama e que Deus enviou Jesus. Então, é assim que a igreja glorifica Jesus, mostra a glória de Jesus, é através do amor. Não é só através da pregação, mas a pregação é uma manifestação do amor. Não é só através de uma assistência social, por exemplo, a gente ajudar as pessoas que estão passando necessidade, mas a assistência social, a assistência às pessoas que passam necessidade é a manifestação do amor que nós temos uns pelos outros. Então nós cuidamos daqueles que são da nossa própria casa, daqueles que são da nossa própria comunidade, dos nossos irmãos, e também por causa disso ajudamos as pessoas que estão à nossa volta, testemunhando do amor que Deus manifestou a nós e entre nós, né? Então o amor de Deus manifesto na igreja, essa união que é construída pelo amor de Deus em nós, é o que testemunha de nós, de Cristo através de nós, para as pessoas à nossa volta. E aí as nossas palavras vão ser recheadas de amor. As nossas ações são recheadas de amor, e não é de qualquer amor. É do amor que é de Deus, que é a definição de amor, né? Deus é amor lá em 1 João. Então, esta mensagem encerra essa obra que Jesus está fazendo e que ele está explicando nesses capítulos do 13 ao 17. Né? Ele veio para manifestar o Pai. E agora que ele vai embora, quem manifesta o Pai, quem glorifica o Pai e o Filho, a partir do momento que Jesus foi embora, é a igreja. E a igreja faz isso através da manifestação do amor que recebeu do Pai através do Filho. Né? Então, é um desafio enorme para a igreja. E nós precisamos orar para que nós sejamos capacitados, que nós percebamos e sintamos esse amor, reconheçamos o amor de Deus em todas as coisas, para que a gente possa manifestá-lo da maneira mais plena, que nós possamos caminhar na direção dessa unidade perfeita entre nós e que essa unidade seja um testemunho justo, fiel, não de uma placa de igreja, não de uma doutrina, de um nome de doutrina, mas do próprio Pai, da verdade, da palavra revelada através de Jesus e que está na Bíblia hoje para nós. Amém? Na semana que vem a gente vai continuar essa história, agora não mais no cenáculo, já com o encerramento do Evangelho de João, através da traição, do julgamento, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Amém? Uma ótima semana a todos.